Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo vai bem com vocês? Amém? Vendo o bispo aqui, né, dando o aviso do dia 12 do Aviva Rio. O bispo Paulo Sérgio colocou esses dias no Instagram algo que tem falado no meu coração todos os dias. E todas as vezes que vem essa mensagem do bispo Paulo, a minha carne estremece. Ele colocou ali no Instagram, ele falando que de repente, usando ali o texto, né, de Atos 2:8, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E esse vento veio e encheu todos que estavam na casa. Ah, querido, e ali ele fala, ele só usa o de repente veio. E ele diz que nós, como igreja, precisamos ter a expectativa do que vem do céu, para que nós, como igreja, possamos viver o propósito dele para nós aqui na terra. Quantos compreendem isso? Amém? Querida, eu quero que você possa, né, nessa semana, ter a expectativa daquilo que vai vir do céu para nós, como igreja, dia 12. Que você possa não somente gerar expectativa no seu coração, mas que você possa se colocar diante de Deus em oração, em jejum, porque Deus vai vir sim como um vento impetuoso sobre nós, e cada um de nós vamos receber na medida que o nosso coração estiver ali disposto a receber. Querido, então não venha dia 12 somente por vir, venha com o seu coração na expectativa do de repente, daquilo que vai vir do céu sobre nós, amém? Então olha para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, eu declaro de repente de Deus na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje, né, culto de domingo, culto de ceia, o momento nosso como igreja, né, como o bispo sempre afirma aqui, é um dos momentos mais preciosos para nós que somos corpo de Cristo. O momento onde nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. E nesse momento também, o Senhor é aquele que vem de encontro às nossas vidas, no momento de um culto como esse. E Ele vem ministrando nas nossas vidas, né? Desde o momento da abertura, no louvor, no momento das ofertas, os dízimos, e no momento também agora da palavra. E eu costumo dizer que Deus não fala com ausentes, não é verdade? Deus fala com aqueles que estão presentes, com aqueles que estão atentos àquilo que Ele está falando. E eu creio, irmão, que cada um de nós que aqui estamos, nós viemos para receber de Deus aquilo que Ele vai falar conosco, amém? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido, né, por nós, né, pela igreja. É o texto onde o Senhor, não é, encontra um homem que estava enfermo há 38 anos, um homem que estava ali à beira, né, do tanque de Betesda, um homem que estava no lugar certo, não é? Crendo ali em um milagre. Porém, nós vemos que durante um tempo que ele estava ali, nós não podemos dizer quanto tempo esse homem estava à beira do tanque. A palavra somente menciona que ele estava enfermo, que ele estava ali paralítico há 38 anos. E uma das informações que a Bíblia também nos traz, o que João nos traz aqui, o apóstolo, ele diz também que essa enfermidade que esse homem vivia, essa paralisia, era em decorrência, a consequência de um pecado. E muitas vezes, não é, querido, nós vivemos situações nas nossas vidas que nós perguntamos: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo, não é verdade? Muitas vezes nós atribuímos, né, como julgamento de Deus ou a mão de Deus sobre nós, quando passamos por alguma adversidade ou por algum problema. Mas muitas vezes deixamos de reconhecer que muito do que vivemos é consequência de nossas escolhas, não é verdade? Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Quando Jesus, né, encontra esse homem ali no final, né, que ele já está curado, Jesus, olha, veja que você está o quê? Curado. Mas vai e não peques mais, para que não aconteça com você algo que pior. Talvez a consequência daquela paralisia foi uma negligência desse homem numa briga, numa disputa,
né? Um momento ali onde ele perdeu a cabeça, enfim, nós não sabemos o motivo pelos quais ele estava naquela condição. Só sabemos que é consequência de um pecado. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui nesse texto que Jesus vai de encontro a este homem. E quando Jesus faz uma pergunta para ele, que eu creio que todos nós desejamos, todos nós que queremos viver um milagre, desejamos ouvir de Deus isso. Jesus faz uma pergunta para ele e a resposta desse homem foi totalmente contrária àquilo que o Senhor perguntou. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes aqui, né, de começar a leitura do texto. O que é impossível para você? Qual situação ou qual área da tua vida que você tem olhado e por você estar esperando há tanto tempo por uma resposta, a esperança se adiou e nessa esperança adiada o seu coração meio que adoeceu e você se encontra hoje no lugar certo, na casa de misericórdia, aonde você vê tantos outros, não é? Vê o mover das águas e receber o milagre. E você está aí à beira ainda, esperando o milagre, mas com seu coração, talvez olhando para essa situação e se perguntando, será que vai ser possível isso acontecer? Quantos estão aqui hoje vivendo essa realidade? Que está à beira do tanque, está na casa de misericórdia, mas porque a esperança está se adiando, a esperança está adiada, o seu coração tem enfraquecido. Você tem olhado para essa situação e você sente que a sua fé está enfraquecida. Porque assim como diz Provérbios, capítulo 13, no verso 12 ali, Provérbios diz que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Mas o sonho realizado é árvore de vida. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que hoje, essa noite, é noite da esperança crescer no teu coração novamente, amém? É momento de você olhar para esse impossível com outra perspectiva. Porque assim como os discípulos, né, questionam Jesus a respeito do que é impossível, Jesus olha para eles e fala, olha, essa situação pode ser impossível para os homens, mas ela não é impossível para Deus. Então vamos no texto, a partir do verso 1 do Evangelho de João, que diz assim, verso 3, capítulo 5, eu falei qual capítulo, irmãos? Capítulo 5, a partir do verso 1, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande multidão de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um momento onde as águas seriam agitadas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava essas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Pois bem, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Respondeu o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus então disse, levanta-te, pega a tua cama, a tua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou ali a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu, aquele que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhes perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele,
pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora curado por Jesus. Foi Jesus que tinha curado. Então, querido, de acordo com o que nós já contextualizamos aqui o texto, nós vemos então esse homem aqui encontrando Jesus. Ou melhor, Jesus se encontrando com ele. Nós não vemos aqui nenhuma ação de fé desse homem, clamando Jesus, até mesmo porque ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus. Nós vemos aqui simplesmente Jesus indo de encontro a esse homem. Quando Jesus soube que esse homem já estava ali há 38 anos, enfermo, paralisado, Jesus foi de encontro a ele, e Jesus chega e fala assim: olha, você quer ser curado? E essa pergunta de Jesus traz à tona, manifesta o que estava no coração daquele homem. Como nós falamos aqui, esse homem estava nessa situação por consequência de um pecado. E a tendência nossa, muitas vezes, querido, quando nós estamos passando por algum tipo de situação, nós temos a tendência de buscar culpados, responsáveis, não é verdade? E aqui, quando Jesus pergunta a esse homem, fala: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque, ou quando a água é agitada. No momento que as águas é agitada, não tem ninguém aqui para me ajudar. E quando eu olho, já foi outro no meu lugar e passou a oportunidade. Jesus não estava perguntando se ele tinha alguém. Jesus não estava perguntando para ele qual era a dificuldade que ele tinha. Jesus estava perguntando para ele se ele queria ser o quê, irmãos? Curado. E quantas vezes nós, ouvimos Jesus fazer essas perguntas para nós? Quantas vezes no momento da nossa oração, no momento de um culto, no momento do nosso devocional, no momento onde nós estamos andando e de repente somente vem a palavra de Deus nos nossos ouvidos e nós falamos: Senhor, mas o que o Senhor está falando? Porque muitas vezes, querido, nós sabemos o que Jesus está falando, nós ouvimos o que Ele está falando, mas nós não queremos crer que aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está declarando é possível. Muitas vezes o que nos impede de viver o milagre que nós esperamos, o impossível, que nós hoje olhamos e achamos que realmente é algo inalcançável, é a forma que nós colocamos a nossa fé. A nossa fé muitas vezes, querida, ela precisa ser uma fé visível para nós. Ela precisa ser uma fé apegada a algo concreto, a algo que eu estou vendo, a algo que me dá segurança. Senhor, eu não fui curado porque eu não tenho ninguém. Senhor, essa situação perpetua na minha vida porque ninguém me ajuda. Senhor, essa situação aqui, eu estou vivendo esse problema aqui no meu casamento porque o meu esposo, a minha esposa, é muito difícil. Senhor, eu estou vivendo esse problema aqui financeiro, porque, Senhor, as pessoas, que eu sou o provedor da minha casa, e na minha casa ninguém me ajuda. Senhor, eu não firmo na igreja, eu não tenho um compromisso com o Senhor ainda, porque os meus amigos, a minha família, as demais coisas, Senhor, tem sido um obstáculo para mim. E Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? E outra coisa que o Senhor nos ensina aqui, que é tão poderoso, irmãos? Que a iniciativa foi de Jesus, como nós falamos. Muitas vezes Jesus, Ele faz sem a ação de fé. E às vezes a gente fica: Senhor, mas como assim? Não é necessário crer, não é? Não é necessário para ver o milagre? Não é necessário, Senhor, que eu possa exercer a minha fé? Aí vem um outro grande ensinamento para nós, que muitas vezes Jesus faz, o Senhor faz na nossa vida, ou através da nossa vida, ou na vida de alguém, tão somente, querido, para uma ação de evangelismo.
A atitude de Jesus para aquele homem foi uma atitude de misericórdia, foi uma atitude pela graça, mas também através daquela atitude Jesus queria movimentar, Jesus queria agitar as águas. Queria agitar as águas naquele contexto espiritual que Israel estava vivendo. Jesus queria mostrar ali para aqueles religiosos que sim, havia sim, Ele era o Cristo e Ele era o Senhor do sábado. Porque estava muito além do que a lei, aqui Ele estava falando de tradições. Jesus ali agita a água para aqueles enfermos, aqueles mancos, aquelas pessoas com a mente limitada, uma mente que ninguém está me vendo, uma mente de vitimismo. O Senhor agita as águas na mente deles, dizendo: olha, eu sou o Senhor que vejo. E para aqueles que esperam o Messias, aquele que espera o Salvador, o Senhor agitou as águas para eles verem os sinais que somente o Messias ia realizar quando ele viesse. Querido, eu quero dizer algo para você. Você e eu precisamos estar atento às perguntas que Jesus faz para nós. Porque não é, querido, segundo as minhas condições, não é segundo aquilo que eu espero, não é segundo aquilo que eu imagino, mas o que Jesus pergunta é para fazer em nós e através de nós, segundo o propósito dele para as nossas vidas. Você e eu, precisamos ter expectativa do de repente de Deus, daquilo que vem do céu. Talvez você não espera, você não está imaginando, isso é impossível, essa conversão é impossível, a restauração é impossível, a mudança é impossível, mas de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso e toma toda a casa. Então aquele que estava ali preso é curado, é liberto. Aquele que estava ali algemado é livre. Aquele milagre que eu precisava acontece porque o Espírito de Deus se move. É muito além de quem me ajuda, de quem põe a mão na minha cabeça, de quem está orando por mim, de quem me ajuda a colocar no mover. Como dia 12, querido, independente da forma que você chegar aqui, não vai depender de quem vai orar por você, vai depender da forma que você vai ouvir o Espírito Santo te conduzir e te dizer: entre, porque as águas estão agitadas. É tempo de mover de Deus na tua vida, é momento de cura, é momento de libertação. Levanta e anda, porque há propósito meu na tua vida e através da tua vida, ainda que você não entenda, ainda que você nem me conheça direito. Eu estou aqui diante de você e você está pensando que é o homem que vai fazer. Querido, o homem só é um instrumento de Deus. O homem só é um instrumento de Deus. O que vai fazer a diferença é a forma que o meu coração está disposto a receber de Deus. Esse homem se levantou e Jesus falou para ele: agora toma uma posição nova. Quantos aqui, querido, o Senhor já falou para você: levanta e anda. Você já pegou a sua maca e você começou a andar. Você começou, querida, a caminhar com Cristo. Você começou a falar de Cristo. Você começou a ter vida com Cristo. Mas de repente, você voltou para as práticas antigas. E hoje você está no lugar certo. Você está na casa de misericórdia. Mas você não consegue entrar nas águas, você não consegue alcançar as águas quando as águas são agitadas, porque o seu olhar mudou, porque você está vivendo uma vida às vezes de pecado, cheia de condenação, porque o diabo é um acusador, e você começa a olhar para todo mundo com o olhar que você olha para você mesmo, e você está achando que, vou fazer para quê? Ah, fulano é errado, olha o jeito que a vida dele é e o jeito que ele faz. Ah, eu vou assumir o meu ministério para quê? Olha só, pastor tal é isso, né? Fulano de tal é isso. Era mais ou menos as desculpas que o homem estava falando para o Senhor: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que ajuda a aumentar a minha fé. Senhor, eu não tenho ninguém para me apegar, eu não tenho ninguém para me
me fortalecer. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos responsáveis para alimentar a nossa fé. Sou eu e você, querido, que precisamos nos fortalecer na fé. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos o quê? Somente se você crer. Porque se você não crer, você vai cair também. Você também vai ficar à beira do caminho. Porque a promessa de Deus é para aquele que crê. Vira aí para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, você está entendendo? Você é responsável pela tua fé. O pastor não é responsável pela tua fé, querido. O seu discipulador não é responsável pela tua fé, não. A fé é uma conquista, é um dom de Deus. E cada um de nós precisamos buscar alimentar essa fé. Era o que o Senhor estava ensinando diretamente para esse homem. Para de ficar esperando o homem. Eu estou diante de você. Chega. Por que você voltou às mesmas práticas? Querido, lembra-te de onde o Senhor tirou você. Tantos que estão aqui, eu costumo dizer que a igreja é o lugar dos ex, não é verdade? Eis tantas coisas, ex-adúlteros, ex-traficantes, ex-mentirosos, ex-prostitutas, ex-depressivos, ex-tantos e tantas e tantas coisas, ex-paralíticos, ex-coxos, ex-arrogantes, intolerantes, ex-incrédulos. Vira para o irmão e pergunta: você é ex o quê? O que ele respondeu para ti? Tem gente que fala assim: ixi, mas eu nasci na igreja. Isso não é garantia que você nasceu crendo. E que você teve vida com Deus desde quando você nasceu. Talvez você é um ex-incrédulo, que achava que Deus tem netos e porque seus pais eram cristãos, você também era um. Mas houve um momento onde as águas se agitaram, você estava ali apercebido e você foi o primeiro a entrar. E o Espírito Santo veio e mudou a sua história. Veio e mudou a tua vida. Querido, o som, há ruídos do som da trombeta de Deus. E eu te pergunto, quando essa trombeta ecoar no maior som que ela vai tocar, eu te pergunto, onde você vai estar? Onde você vai estar? Você vai estar como esse homem aqui, falando: Senhor, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, porque eu não tenho ninguém para fortalecer a minha fé. Eu quero te dizer que não vai ter mais tempo para isso. Porque Jesus, repete comigo, porque Jesus, Ele me diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, é através dEle, é nesse nome que há poder, é no nome de Jesus que todo joelho se dobrará, é no nome de Jesus que toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia, querido. Não há desculpas a ser dada, querido. Se a tua fé é uma fé que não te traz nem para o culto de domingo, eu te pergunto, como que você vai ser salvo, querido? Não vou para a igreja não, porque hoje eu não estou bem não. Ah, não vou para o culto não, porque eu estou cheio de compromissos. Ah, hoje essa semana eu não vou para a igreja não, porque o dedinho minguinho do pé do vizinho quebrou. E a gente vai achando que é legítimo as desculpas que nós damos. Eu quero te dizer, querido, que quando Jesus pergunta se tu quer ser curado, Ele sabe onde está a ferida. Ele sabe onde está o problema. Por mais que você tenta camuflar,
com o Senhor, não há desculpas a serem dadas. Você já parou para pensar que nós temos um Deus que antes das palavras sair a nossa boca, Ele já sabe? Você já parou para pensar que nós temos um Deus que sonda e conhece os nossos pensamentos? Você já parou para pensar, querido, que nós temos um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança? Você já parou para pensar que nós temos um Deus que tem um amor tão grande por nós, que Ele se entregou na cruz, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para estar com Ele novamente na eternidade? Você já parou para pensar, querido, que você tem um Deus que abriu o mar vermelho? Nós temos um Deus que faz da estéril mãe de filhos. Nós temos um Deus, querido, que traz resgate para aqueles que estão perdidos. Nós temos um Deus que ressuscita mortos. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que sara. Mas acima de tudo, nós temos um Deus que é Salvador. E que Ele te vê, querido. Que Ele te ama. E que Ele tem dado oportunidades para que você possa pegar a sua cama e levantar. Que Ele tem te dado oportunidade para que você seja curado, para que você seja restaurado. Então por que você continua dando desculpas? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu todos que estavam na casa. De repente, depois de 38 anos paralítico, por consequências de negligências, alguém que achou que talvez não era mais possível, de repente, Jesus se manifesta e pergunta: você quer ser curado? Ainda assim que a resposta não foi a que Jesus pediu. A graça do Senhor alcançou aquele homem que estava ali coxo, estava ali acamado no chão. O Senhor pega aquele homem e coloca de pé, e ele começa a dar saltos de alegria, e através desse milagre as águas foram agitadas. Eu quero te dizer, querido, que nesses dias é isso que o Senhor quer fazer comigo, é isso que o Senhor quer fazer com você. Para de dar desculpas. O Senhor quer agitar as águas através de você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Não sei quão distante você está dentro dessa ministração aqui hoje. Eu não sei quem é você à beira do tanque de Betesda. Eu não sei se você está coxo, se você está andando com Deus de uma forma difícil, se você é alguém que está enfermo, com as suas emoções abaladas, com a sua fé enfraquecida. Eu não sei se você está paralisado na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Eu não sei quem é você, mas eu sei quem Jesus é. E Ele é aquele que quer curar o enfermo, que quer curar aquele que está coxo, que quer levantar aquele que está paralisado. Então ore por você agora, querido. Ore. Fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu ouço, ó Deus, sim, a tua pergunta, e eu quero sim ser curado nessa manhã.
Senhor, nesse momento, ó Deus, aonde nós vamos participar da mesa do Senhor. Senhor, eu quero participar, ó Deus, dessa mesa de uma forma digna. Senhor, eu quero, ó Deus, ó Pai, participar, ó Deus, dessa mesa, ó Deus, curado de toda paralisia, Senhor, de toda enfermidade, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, ó Pai, que tem me levado, Senhor, a achar, ó Deus, que a resposta, ó Deus, está em todos os lugares, menos no Senhor. Senhor, eu quero nessa manhã, Senhor, ó Deus, te dizer, meu Pai, que eu quero ser curado. Senhor, eu quero que as águas, ó Deus, do Teu Espírito, ó Deus, possam se agitar na minha vida e através da minha vida. Senhor, eu quero viver nessa manhã o de repente do Senhor. Pai, que o de repente do Senhor possa agitar agora, ó Deus, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, ó Deus, porque sim, ó Deus, eu quero que a minha fé seja fortalecida, porque sim, Senhor, eu quero estar com os meus ouvidos atentos à Tua voz, porque sim, Senhor, eu quero estar com os meus ouvidos atentos, ó Deus, à Tua trombeta, ó Deus, porque sim, Senhor, ó Deus, eu quero estar com a minha botija cheia de óleo, ó Deus, e com a minha tocha, Senhor, acesa. Senhor, eu quero sim, Senhor, ó Deus, eu quero sim, ó Deus, viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para mim e através de mim. Senhor, eu quero sim, Senhor, romper, ó Deus, com toda a mente, Senhor, de fracassado. Senhor, eu quero romper sim, ó Deus, com toda a condenação do inferno. Ó Deus, eu quero romper sim, ó Deus, com toda a mentira do diabo. Senhor, eu quero romper nessa manhã, ó Deus, com tudo aquilo que o inimigo, Senhor, ó Deus, tem tentado contra a minha vida, com todos os pensamentos, ó Deus, Pai, de medo, de ansiedade, de angústia. Senhor, eu quero sim, Deus, nessa manhã, ó Deus, declarar, Deus, que está caído por terra, ó Deus, que caia por terra agora, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que impede, ó Deus, o meu irmão de viver nesses dias, ó Deus, o de repente do Senhor, o mover das suas águas, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, querido, agora, chegue perto de alguém agora e ore junto com o teu irmão, profetiza sobre a vida dele, fala: Senhor, eu declaro, meu Deus, Pai, que o meu irmão está nessa manhã, ó Deus, entrando nas águas agitadas do teu Espírito. Ó Deus, o meu irmão, ó Deus, está sendo restaurado, o meu irmão está sendo edificado, o meu irmão está sendo curado. Essa manhã, Senhor, ele sai daqui hoje, da casa de misericórdia, ó Deus, saltando, Senhor, de alegria, ó Deus, desfazendo, ó Deus, com todas as amarras, ó Deus, desfazendo, ó Deus, com todos os grilhões. Ore, querido, com o teu irmão agora e profetiza sobre a vida dele, profetiza, profetiza, em nome de Jesus.